Olá, boa noite. Hoje eu gostaria de conversar um pouco mais sobre um assunto que hoje em dia está ganhando muita atenção, ambos no Brasil e no mundo em geral. E esse assunto é sobre o CLT, que serve como alicerce dos direitos trabalhistas dos brasileiros. Faz pouco tempo que o presidente, o governo do Brasil, ele levou a feito uma reforma trabalhista do CLT, onde ele editou, revisou alguns pontos, apresentou novos pontos e tirou algumas coisas da lei, como era antes. Então, essa reforma tem muitas partes, tem muitos aspectos, algumas coisas que realmente o mundo em geral gosta, não são controversiais, e outras coisas que são muito controversiais, tanto assim que o governo brasileiro ainda está revisando esses pontos, tentando apresentar-lhes de uma forma que todo mundo pode gostar, ou pelo menos pode ser aceitável à maioria dos brasileiros, especialmente os trabalhadores. E quando estive estudando um pouco mais sobre esse assunto, eu li 2 artigos que me informaram e me ensinaram muito. O primeiro desses 2 artigos se chama Com flexibilização de vários pontos da CLT, Reforma Trabalhista divide opiniões. E o autor desse artigo se chama Daniel Melo e ele trabalha pelo site Agência Brasil. Então, esse primeiro artigo se recusa a dar uma opinião bem franca sobre o que ele pessoalmente acha da reforma trabalhista. Em vez de ele dar a sua opinião mesmo, ele relata muitas opiniões de pessoas diferentes no Brasil, de todos os caminhos da vida, de várias profissões. Por exemplo, ele faz citação de uma pessoa que se chama Ivo Dall'Acqua, e esse Ivo Dall'Acqua, ele diz que a reforma empoderará as entidades sindicais e traz as relações de trabalho para a realidade e para o cumprimento dos contratos. Então, basicamente, para dar um resumo do que esse Dall'Acqua está dizendo, a reforma trabalhista, o ponto central dela é que agora menos dos direitos trabalhistas serão cumpridos por meio da lei nacional, isso serão cumpridos por concordos particulares entre um sindicato e uma empresa. Então, na opinião desse Ivo Dall'Acqua, isso é uma coisa muito boa, porque vai poder ajudar ambos as empresas e os sindicatos, e especialmente os trabalhadores, ter mais flexibilidade e mais honestidade também no cumprimento dos contratos. Mas, interessante, há uma opinião muito diferente disso. Essa segunda opinião vem de um sindicalista mesmo. O nome desse sindicalista é Paulo Barella. E ele é membro da Secretaria Executiva da CSP Colutas. Esse Paulo Barella, ele diz que nós, os sindicalistas, somos a favor de negociações, mas ainda, dada a pressão dos patrões, a forma discriminatória como os trabalhadores são tratados e se caracterizam por um nível muito alto de burocracia sindical. Então, basicamente, o Paulo aqui está dizendo que, na teoria, é bom que os sindicatos terão mais poder para se negociar sobre os direitos de seus membros e trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, esse Paulo ele se admite que há muita corrupção nos sindicatos e nas empresas também. Então, ele fala que não vai ser justo pelos trabalhadores que ficam no meio dessa luta entre sindicato e empresa. Então, eu acho que é muito interessante que o sindicato mesmo diga isso. É muito honesto dele e também não dá uma impressão muito favorável da reforma trabalhista, pelo menos na minha opinião. Mas, agora, continuando para o segundo artigo. O nome do segundo artigo é Reforma Trabalhista
6 mudanças que vão afetar sua rotina de trabalho. A autora desse artigo se chama Heloísa Mendonça e ela trabalha pelo site El País. Então, essa Heloísa Mendonça, ela também se recusa a dar uma opinião própria de reforma trabalhista, mas o que ela faz, que é muito útil, e ela cria uma lista, ou ela dá uma lista de algumas das mudanças principais que acontecerão por causa dessa reforma de trabalho. E ela também, com cada ponto, ela dá alguns benefícios disso para os trabalhadores, pelas pessoas em geral, e também ela aponta as falhas que existem em cada ponto, em cada reforma. Por exemplo, ela menciona a demissão em comum acordo. Isso significa que agora os trabalhadores vão poder se negociar uma demissão, se necessário, com os empregadores e não vão ter que pagar tanto multa como eles teriam que pagar antes, quando eles queriam sair da empresa. Mas a desvantagem disso é que eles não terão mais direito ao seguro-desemprego. Então, eles vão receber dinheiro de uma outra fonte, mas não vão receber dinheiro dessa fonte que eles antigamente podiam receber. Então, isso pode ter alguns problemas, não sei. E também, ela... Peraí. Sim, ela menciona outras coisas como o almoço seria menos que 1 hora e muitos outros pontos que, dependendo da sua opinião, podem ser melhores por você pessoalmente, por a empresa onde você trabalha, ou podem ser detrimentais. Mas para concluir com a minha própria opinião, eu concordo com os autores desses 2 artigos em que a reforma trabalhista não é completamente boa, nem completamente ruim. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser melhores pela economia brasileira, pelos trabalhadores, incluindo o fato que agora pessoas podem trabalhar dentro de casa mesmo, e eu acho que isso não podia acontecer antes. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que, com certeza, os trabalhadores, infelizmente, vão perder por causa da reforma e dos novos limites que ele se coloca para o trabalhador. Eu só quero concluir com uma frase do Cláudio de Castro, que eu gosto muito e com a qual eu concordo completamente. Ele disse que essa não é a reforma dos sonhos, mas era preciso esse passo para que outros avanços aconteçam. E eu concordo com isso porque eu acho que agora, porque já tem uma nova... Não, desculpa. Porque agora há uma reforma onde não havia por décadas. Eu acho que isso cria um espaço para que logo no futuro outros avanços, outras novas e melhores reformas possam ser criadas e possam existir para realmente ser uma bênção nas vidas dos trabalhadores e os brasileiros. Muito obrigada por seu tempo. Eu espero que vocês conseguiram aprender algo das informações que eu compartilhei. Tchau, tchau. Boa noite.